Olá, galera, tudo bem? O Expressões de hoje vai conversar sobre cinema e produção audiovisual. Nossos convidados são Luiz Antonello, membro do Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau, atuante na cadeira de Cinema e Vídeo, e Nassau de Souza e Josi de Souza, da produtora 7, de Audiovisual e Teatro em Blumenau. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Vamos começar conversando sobre o Conselho Municipal de Cultura, Luiz. Como que ele atua na cidade, como que ele se organiza? Você é o representante civil na cadeira, né? De cinema e vídeo, certo? Como que é esse funcionamento do Conselho? Então, Ioana, o Conselho, né, é composto por pessoas civis, né, e funciona pela sociedade mesmo. A gente busca as demandas da sociedade e traz para tentar auxiliar, né, no fazer da cultura da cidade, levando propostas ao poder público, muitas vezes tentando desconstruir alguma lei, algum edital, né, e facilitar esse trabalho para os artistas da cidade. Uhum. E como que tu chegou ao Conselho Municipal, né, de Cultura? Como que tu chegou a fazer parte dele? Então, eu participei de um fórum de cultura que acontece anualmente, conferência de cultura também, foi no mesmo evento. E foi meio que de supetão, assim, eu entrei lá, participei, foi um dia muito intenso de atividades, conversei com muita gente e foi meio que numa atacada, assim, só me inscrevi ali para a cadeira de cinema, e houve a eleição no dia, né, na conferência, que é feita anualmente, tem a eleição, e entrei ali com essa responsabilidade. Também é um adendo, né, da falta da procura pela população pelos conselhos, né, pelo Conselho de Cultura. Porque às vezes é muito difícil a gente conseguir colocar alguém numa cadeira, principalmente da cadeira principal, né, de uma área, de um setor. Então temos a cadeira principal, tem o suplente. E eu já entrei ali já na cadeira principal, né, então tem essa questão aí também da população se inteirar mais com os conselhos da cidade. Nós fazemos reuniões abertas na Fundação Cultural normalmente e está todo mundo convidado. Quem quiser participar, tem algum problema, tem alguma dificuldade, temos aí o conselho para isso, que funciona como uma ponte, né, entre a sociedade civil e o governo, né, a nossa cidade, os vereadores, o prefeito. A gente tenta ser uma ponte entre essas duas pessoas, né? Uhum. E para vocês, Nassau e Josi, como produtores envolvidos em cultura, como que vocês enxergam a atuação do Conselho, debates sobre cultura na cidade, incluindo a questão de cinema, de vídeo, de audiovisual, né? Bom, em primeiro lugar, é fundamental, né, a existência de um Conselho Municipal na cidade que esteja debatendo e pensando, né, sobre essas políticas públicas de cultura, né, até porque desde o surgimento do Conselho e do primeiro edital que teve, né, nós vemos que começou a fervilhar toda uma produção cultural na cidade de Blumenau. Não só na área de cinema, na área da música, da dança, das artes visuais, né? Então a gente vê que a importância dessa ação e também da criação desse acervo, né? Hoje, se a gente acessar na Fundação Cultural, porque eles têm lá uma cópia de cada obra que é produzida através do edital de cultura, se tu for lá ver esse montante que tem lá, tu vê o quanto é expressivo, né, a criação do blumenauense, o quanto ele está engajado na produção artística, e produções artísticas muitas vezes de qualidade, né? A gente fica surpreso com o que se produz de qualidade, né, artística aqui em Blumenau. E a importância do fundo desses projetos não é só para quem produz, é muito importante também para a comunidade, para que chegue até as pessoas programas voltados para a cultura, para a educação, que tenha produções de cinema, que possa atingir até as pessoas e não que fique só no meio das pessoas que produzem. Uhum. E vocês já chegaram a participar de algum momento do Fundo Municipal de Cultura, ou vocês viram algum projeto que envolvesse? Sim.
Eu já participei do Conselho Municipal de Cultura, eu já fui um dos conselheiros, foi bem no momento do primeiro edital, né, eu tive o prazer de estar ali, né, pegando aqueles primeiros projetos que por fim seriam realizados por conta dessa verba, né, destinada pelo fundo. Fora isso, nós como produtora, nós devemos ter participado de pelo menos uns 15 documentários através do Fundo Municipal de Cultura, né? E foram documentários na área investigando as artes plásticas, artes visuais. Fizemos um documentário histórico sobre os meios de transporte em Blumenau. Fizemos outros documentários de ação, então foi bem bacana. Tem os documentários também na área de aventura. Até um dos documentários, ele foi premiado no Rio de Janeiro, no Festival de Cinema de Paraty, que é o documentário Gosto de Sal. Que é sobre o quê? Para quem não conhece? Então, esse documentário conta a história de um translado de um amigo pessoal, o Vladimir III. Ele adquiriu um veleiro na Sardenha e veio navegando da Sardenha até Paraty, num veleiro de 18 metros de comprimento, né, sendo trazido pelos ventos do Oceano Atlântico. Para tu ter uma ideia, a velocidade de um veleiro ao vento, né, é a mesma de você pedalar uma bicicleta tranquilamente. Então, nós contamos, né, ele gravou essa travessia, demorou 3 meses, todo esse translado, e chegando aqui, e ele é blumenauense, né, então, e chegando em Paraty, ele entrou em contato conosco e disse, olha, eu tenho um material bem bacana, gostaria de produzir um documentário, e fomos então a Paraty. Gravamos lá os depoimentos dele, fizemos outras tomadas, bem bacana com ele e com a família dele no barco. E depois daí trouxemos o material para Blumenau, editamos aqui e fizemos o lançamento na Fundação Cultural de Blumenau. Né, alguns meses depois, recebemos a notícia que tínhamos nos classificado neste Festival de Cinema de Paraty, que é um festival importante no Rio de Janeiro. E depois ainda fomos premiados com uma menção honrosa, né, por conta de que realmente é uma obra poética, por conta de todo o trabalho que envolveu a produção do documentário, assim como a viagem espartana que ele fez, né, porque uma viagem pelo Atlântico num veleiro pequeno não é algo tão fácil assim de fazer, né? Sim, eu acredito. E, Luiz, você fazendo parte do Fundo Municipal, como que é o cenário, então, já que eles citaram o documentário e tantos outros, o cenário de produção audiovisual aqui de Blumenau, né? E até mesmo tu ocupando essa cadeira, como que tu atua ali, o que chega para ti, como que tu media esses projetos até chegar à população ou até chegar ao fundo? Então, eu noto que precisa de muita articulação entre os profissionais da área, também pela cidade, né? Temos muitas produções que elas são, não digamos precarizadas, mas elas são feitas daquela, vamos chamar os amigos, vamos fazer amigos voluntários, tal. É muito pela paixão também, né? E eu vejo que há uma falta de um olhar para o cinema aqui da cidade. E a gente não tem tanta participação de cineastas ali no conselho por conta disso, né? Temos também um conselho que tem muitas setoriais, tem música, tem literatura, tem teatro, então às vezes é tanta demanda para a gente que fica difícil. Então nós tivemos essa questão, último no ano foi a mudança do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né? Tanto que o Nassau estava falando ali antes, que participou da primeira edição, bacana, né? Histórico isso. E agora nós temos o prêmio Herbert Rollitz, né? Que foi uma ação da gestão do Conselho, que está agora, né, em atuação, que pretendia desburocratizar o edital, porque ele era muito de difícil acesso, né, pela população.
Então, você precisa escrever um edital, tem as leis, tem todas as regras. Então, assim, para um artista que está tentando, às vezes é muito difícil. Então, precisa se profissionalizar de uma forma muito rápida, às vezes. Tu tem que fazer o negócio ali na hora, tem as datas para entregar o edital. Então, às vezes é muito complicado, principalmente da questão da prestação de contas, que era um dos piores problemas anteriormente, né? Então, agora nós tivemos a nossa primeira experiência, nós estamos tendo a nossa primeira experiência com o prêmio Herbert Rollins, tanto que Herbert Rollins é uma grande figura aqui da cidade, né, do cinema, que esteve presente aqui conosco na história, né, tem uma ligação com o cinema. E vamos ver como é que vai ser agora, né? Os prêmios vão ser dados, né? Vamos esperar como é que vão ser agora a questão da atuação dos projetos culturais. E o Conselho atua dessa forma, tentando auxiliar, ajudar, tentando facilitar a vida do artista, né? A vida do produtor cultural da cidade, tentando democratizar a cultura que temos aqui. Já temos recursos tão baixos, né, para a cultura, para que deixar tão mais difícil para as pessoas? E sobre o cenário do cinema da cidade, realmente é esse, é muito escasso. Também por conta que nós não temos uma faculdade, um curso de cinema aqui na cidade, né? Nós temos na Federal, nós temos em outras universidades fora daqui, e por conta disso também não temos tantas produções aqui, né, que acabam chegando aos espaços, né, acabam estando pela internet, enfim. E às vezes a gente acaba assistindo até no Colmeia, né, as produções daqui da região. Isso que é o mais legal, né. E eu vejo que existe essa problemática. Claro, também, né, os trabalhos que são passados pelo prêmio acaba trazendo muitas coisas que a gente nunca iria ver, né, daqui da cidade, muitas histórias que a gente não iria conhecer ao grande público. E isso é muito legal. Legal. Então a gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho para conversar mais.